E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024 que fala sobre forças. E a questão diz o seguinte, ó: na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de se soltar dele e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho. Então a gente tem ali a sequência de quadrinhos, depois a gente fala dela e a questão continua. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento que ele toca o chão? Tá? Então a gente tem exatamente isso. Ele saltou, a gente sabe que no momento que ele salta, ele vai fazer um movimento meio parabólico, né? E nessa chegada aqui no chão, ó, ele vai bater com a cabeça no chão. Bom, o detalhe, gente, aqui é o seguinte: quando o Calvin toca na superfície, né, no chão, a primeira força que vem à cabeça dos alunos, né, seria a força normal. Quando ele tocar aqui no solo, ele vai receber uma força que é uma força perpendicular à superfície, né, que é uma força da superfície sobre a cabeça dele, que é a força normal. Tá certo pensar nessa força? Sim. Sempre que a gente toca numa superfície, no caso ali o chão, a gente recebe essa força da superfície perpendicular a ela, da superfície sobre o nosso corpo. Só que a gente tem que entender que essa não é a única força que pode ser associada a uma superfície, né? E não é a única força desse caso. E vamos pensar, né? A questão ainda fala a força resultante, ou seja, o resultado das forças que agem num corpo, não necessariamente só uma, né? E a outra força, então, que a gente pode associar à superfície, né, ao chão, seria a força de atrito, porque o que a gente tem que entender? Quando o Calvin tocar a cabeça no chão, né, quando ele bater aqui com a cabeça no chão, o que vai acontecer? Além de receber a força normal, ele também vai sofrer uma tendência de deslizamento, ele vai tender a deslizar nessa direção aqui, ó, ao tocar no chão. Isso até inclusive vai fazer com que o corpo dele talvez role, alguma coisa assim. E essa tendência do deslizamento, mesmo que ele não deslize, né, mesmo que ele só tenda a deslizar, no exato momento que ele toca o chão, essa tendência de deslizamento produz uma força que é a força de atrito para o lado oposto ao deslizamento. E daí, a força resultante que a gente teria nessa situação seria uma força mais ou menos nessa direção aqui. E olhando as alternativas, a gente fica então com a alternativa A, que é a resposta aí para essa questão. Então, o que aconteceu ali, pelo que eu vi, foi que alguns alunos talvez esqueceram da força de atrito como uma força associada à superfície e lembraram só da normal, marcando a alternativa B. Ela não está tão errada, né? Na verdade, o que aconteceu foi tu ter esquecido de uma outra força que também está associada à superfície. Então, sempre que falar de forças ou a força resultante de uma superfície, sempre lembrar da normal e do atrito. Outra coisa, Sor, mas eu poderia não usar o atrito? Poderia, se a questão mandasse tu ignorar o atrito com o solo, né? Então daí ele deslizaria sem atrito, seria realmente daí só a força normal. Outra coisa que alguns alunos me perguntam, né, é o que, ou que pode perguntar é o que, Sor, e o peso? Não entra o peso aí? Sim, o peso, ele age no Calvin durante toda a situação, né? Ele está puxando o Calvin para baixo. Inclusive a questão fala sobre a força gravitacional, mas vamos entender que a pergunta da questão é a força exercida pelo chão, a força resultante exercida pelo chão, que seria no momento que ele toca o chão, quais forças agem sobre ele. Lembra que a força peso é uma força gravitacional exercida pela Terra, né? Puxando ele, e não o chão sobre ele, são coisas diferentes. É uma força, então, que não entra dentro da pergunta, mas ela estaria ali presente sobre o corpo do Calvin, mesmo quando ele tocar o chão. E, por último, a força normal também ela poderia ser a única força do chão, caso ele estivesse caindo em linha reta. Se ele estivesse sofrendo uma queda, né, simplesmente vertical, imagina ele caindo assim dentro de um contexto, quando ele tocasse o chão, aí sim, ele receberia uma força que seria somente a força normal ao tocar no chão, justamente porque daí não tem o deslizamento. A única força que agiria seria a normal daí nesse caso.
beleza? Então, não é o caso da questão, como ele estava caindo numa direção oblíqua, ele acaba tendo essa tendência do deslizamento e o atrito acaba aparecendo também. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!